Olá, meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou mais uma vez aqui trazendo um pequeno vídeo para vocês, para a nossa reflexão. E o tema escolhido da tarde de hoje é: a fé sem obras é morta em si mesma. Nós vamos falar desse assunto, né? Para mexer um pouquinho com o nosso coração, com o nosso raciocínio, com os nossos sentimentos aí, para entender essa questão que muitas vezes é pouco entendida entre mesmo no meio espírita, entre os cristãos, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o tema aqui, tá bom? Então, como eu disse aqui, o tema é esse: a fé sem obras é morta em si mesmo. E para dar como subsídio inicial para a nossa discussão, nós trazemos aqui então um capítulo do Evangelho de Tiago, né? Capítulo 2, versículo 14 a 26, que está lá no Novo Testamento, e que o título é exatamente esse: a fé sem obras é morta. Então o que fala o Tiago lá atrás, nesse capítulo do livro dele lá? Ele fala assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai se aquecendo aí e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também é a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Então, o que o Tiago já lá, 2000 anos atrás, estava nos lembrando, né? Não adianta ter uma ótima e fantástica relação com Deus, né? Crer em Deus firmemente, se isso não se traduz no dia a dia, no nosso dia a dia, em forma de ação, né? Então é isso que o Tiago está nos dizendo aqui, né? Então, o que adianta chegar para uma pessoa que está passando fome, passando frio, como ele falou, e oferecer o evangelho para ela? Nada, ela não quer saber do evangelho, quer saber de diminuir a fome e o frio que está passando. Se na família dela tiver crianças passando fome, você vai lá falar para as crianças do evangelho? Não, tem que resolver o problema que está acontecendo lá, né? Então, por isso que mais para frente vocês vão ver que a gente vai falar da caridade, né? Então, como eu sempre digo, né, nossos comentários aqui são sempre baseados à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E Kardec já nos falava lá no prefácio do Livro dos Espíritos que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é a fé raciocinada, é aquela que está de mãos dadas com a ciência e com a filosofia, tá certo? Mas que tem raciocínio por trás dela e não simplesmente o acreditar, tá certo? Para então começar a esquentar um pouquinho aqui a nossa discussão, acho que todo mundo já ouviu falar da famosa carta de Paulo aos Coríntios, né? Que está lá no capítulo 13, 1, né? E esse aqui eu extraí só um trechinho da carta, porque né, ela é bastante longa, mas quase todo mundo conhece, né? Então o que o Paulo falou lá naquela época? Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Então o Paulo já alertava para isso, né, que se nós não tivéssemos caridade, nada adiantaria, né? Ele nessa carta, ele vai nos falar sobre vários aspectos da fé, da esperança e da caridade, e ele nos diz claramente que a primeira delas é a caridade, né? E para nos ajudar então a entender esse aspecto, né, eu busquei lá no livro Ceifa de Luz uma mensagem do Emmanuel chamada Compreensão, que analisa justamente essa carta de Paulo aos Coríntios, né? Então o Emmanuel começa dizendo o seguinte, parafraseando o apóstolo Paulo: ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Então ele comenta, né,
ponto a ponto a carta de Paulo, né, aos Coríntios, né? Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio e qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir a fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão ou caridade, né, das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os meus bens que possua a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Então, e ele continua dizendo, esse texto que está aí, coloquei para vocês, para a gente recordar, né? Que a compreensão, ou a caridade, é tolerante, ela é prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma, não se desvairia em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita o mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Então, né, gente, está aí a mensagem do Emmanuel, né, que termina dizendo assim, e é de forma muito contundente para nós: de todas as virtudes, e olha bem, aqui ele vai ser muito específico, de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Ou seja, sem compreendermos a necessidade do nosso irmão mais próximo, né? Sem amarmos o nosso próximo, como Jesus já nos ensinou, né? A caridade vai falhar, porque ela possivelmente vai se ensoberber, vai se colocar de forma egoística, né? Então nós temos que ter a caridade pura, né? Aquela que realmente entende a necessidade do nosso irmão e procura atendê-lo, né? Ajudar então ao nosso semelhante é uma regra básica e isso se chama caridade, né? Então nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Fora da Caridade Não Há Salvação, uma mensagem do próprio Paulo, em 1860, em Paris, que vem nos falar sobre esse assunto. Então o Paulo, ele traz assim já, estamos falando agora do século XIX, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Então, Paulo continua nessa mensagem que nós vamos utilizar como texto básico e final para esses nossos pequenos comentários aqui, dizendo: ela brilha no céu, a caridade, né, como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor, vejam bem, hein? Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem
do que esta máxima de ordem divina. Então vocês vejam a importância que Paulo está dando para essa máxima: fora da caridade não há salvação, né? Ele diz que nada exprime melhor o pensamento de Jesus, né? Atentemos para isso, né? Nada melhor do que ela para resumir os deveres dos homens, né? Que vai nortear, servir de guia e de bússola para as nossas ações do dia a dia, né? E ele continua: o Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Então, olha só, o Paulo, né, aqui, né, Paulo de Tarso, escrevendo aqui, através aqui da psicografia de um médium em Bordeaux, em Paris, em 1860, vem falar que ela é a nossa orientadora, né? Através dela nós nunca vamos nos perder no caminho, né? Então, que nós usemos, apliquemos-as no sentido mais profundo e procuremos compreender, né, as consequências positivas, é óbvio, né, sobre a nossa própria vida, de forma que nós possamos viver melhor, né, seguindo claramente os preceitos do Cristo, né. O Paulo continua, né, submetei-o, que é o que eu falava agora há pouco, né, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária a ação da vontade. Mas para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, se nós não fizermos nada, ficarmos parados, seremos simplesmente os omissos, né? É isso que o Paulo está nos dizendo aqui, né? Já para praticar o bem, exige a força de vontade. Nossa determinação na prática do bem é necessária uma força de vontade, a força do nosso pensamento, a força do nosso interesse, né? Fazer aquilo com determinação. Então não é simplesmente ficar parado e deixar o tempo passar, né? Exige de nós esforço e reforma íntima, né? Mas o Paulo continua: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos tornará melhores cristãos, né? E ele continua: fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam, né? Então, gente, essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a flâmula basilar da doutrina espírita, né? Se nós observarmos que um apóstolo como Paulo dedicou-se a escrever para nós, né, em 1860, a importância dela para a nossa vida como cristãos, independente se somos católicos, evangélicos, não importa o nosso culto religioso, mas que somos cristãos, a caridade é a nossa bússola, o nosso norte, que vai fazer com que a gente nunca se perca nesse emaranhado de dificuldades do mundo atual. E o mundo atual, gente, está muito difícil. Nós estamos vendo isso no dia a dia, né? As pessoas muitas vezes irritadiças, sem paciência, né? Passando por uma série de problemas aí que foram originados tanto pela pandemia quanto pelo ritmo, né, da vida atual. A gente tem que procurar parar e pensar um pouquinho. Então, né, gente, nós temos aí
o nosso guia e modelo, que é Jesus, e que nos trouxe então os ensinamentos para que nós possamos cada dia mais nos melhorarmos e nos melhorando, melhorar também a vida daqueles que estão ao nosso lado, né? É importante que quando façamos a caridade, né, independente daquilo que estejamos fazendo, que a gente deposite amor no nosso gesto, né? Não é tão importante o volume de coisas, ou de dinheiro, ou de alimento, ou de vestimenta, né, que a gente está doando, né? O importante é a quantidade de amor que nós depositamos naquele ato, né? Se for uma coisa muito singela, mas que tiver com muito amor dentro dessa doação, e será uma doação de amor, terá muito mais valor do que a gente doar milhões de reais para qualquer coisa, né? Quer dizer, o que o Cristo está pedindo, está esperando de nós, é que a gente possa efetivamente sentir o nosso semelhante e fazer por ele aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, né? Tem um exemplo que a gente não pode deixar de dar, que é o exemplo do nosso Chico Xavier, né? Que passou a vida inteira se doando a tantas pessoas, né? E muitas vezes ele às vezes nem dava nada, mas dava um simples abraço, um sorriso, ouvia as pessoas, tinha empatia para, se aparecia uma mãe que havia perdido um filho, chorando, abraçar ela e chorar junto. Então a gente tem que ter essa caridade mais no sentido máximo, né? No sentido supremo, né? No sentido do amor ao próximo, né? Não uma coisa mecânica feita simplesmente para se ver livre daquele problema, né? Então eu acho que esse é um aspecto fundamental que a gente não poderia deixar de falar aqui, e que no fundo é o que nos moveu para fazer esse rápido vídeo aqui, tá bom? E vamos em frente então. Então é isso, né, gente? Fica aí esse nosso comentário, essa nossa rápida reflexão para todos nós, para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.